E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Um amigo meu aqui de Itu, ele me mandou uma sentença de uma ata, sentença não, desculpa, uma ata de audiência de uma reclamação trabalhista que ele recebeu. Eu não vou falar o nome das partes, tá? Vou preservar o nome das partes. Mas o que aconteceu aqui? Eu vou até ler ela para vocês entenderem. Apregoado as partes, começou a audiência e tal, né? Trabalhista, tá? Daí depoimento pessoal do reclamante. Inquirido respondeu que somente marcava o início da jornada quando realizava a primeira venda, o que se dava em média às 13 horas. A loja abria às 10, todos os dias de trabalho e saía às 10h30 da noite. O relógio de ponto travava quando completavam 7 horas e 20 de trabalho e não mais poderia marcar o ponto, salvo no caso de vendas de altos valores. Eram raras as oportunidades em que marcava a realização de vendas altas. O cartão de ponto até 2013 era magnético e a partir de então por biometria. No início a máquina sempre expedia recibo, mas depois somente esporadicamente. E por aí vai. Eu li o mais importante. Daí teve o depoimento pessoal do reclamado e depois do depoimento pessoal do reclamado, o juiz novamente inquiriu a reclamante perguntando se era apenas um turno, pois o preposto da reclamada tinha falado que eram dois, né? O reclamante falou que era um turno e o preposto falou que eram dois. Então o juiz perguntou novamente e alertou sobre a aplicação da penalidade de multa e litigância de má-fé. Daí teve a primeira testemunha do reclamante, né, que ensaiadinha, só uma testemunha. E o que esse juiz fez? Olha que sensacional! O juiz levantou a bunda da cadeira e foi atrás, né? Ele suspendeu a presente audiência para a realização de inspeção judicial na forma do artigo 481 do novo Código de Processo Civil. Colheu naquele ato os telefones celulares dos advogados das partes em si e da testemunha inquirida. Deixou sob a guarda do diretor da secretaria para que retirassem depois do ato processual de inspeção. Aguardo por hora a chegada da viatura da segurança do fórum, não vou falar de onde, para acompanhamento deste magistrado na diligência, tá? E daí ele foi até lá na loja e aqui ó, primeira testemunha do juízo. Ele foi advertido e compromissado na forma da lei, respondeu o quê? Trabalha na reclamada há 6 anos e tanto, trabalha nas vendas há 3 meses, e sempre houve 2 turnos, que entra às 10, sai umas 19h20, e por aí vai. Ou seja, bem diferente do que a reclamante falou. Segunda testemunha, trabalha em outras lojas. Neste ato, o depoente entrega os espelhos de ponto de todos os empregados da sua loja, referentes ao mês de junho de 2007. O juiz pediu todos os espelhos de ponto, tá? E fez outras perguntas lá para essa segunda testemunha. O patrono da reclamante manifestou-se nos seguintes termos: requer a reclamante que a ré esclareça por qual motivo os controles de ponto impressos ao magistrado pelo gerente da loja nesta inspeção judicial são documentos diferentes dos que a reclamada juntou aos autos nesta reclamatória, né? E daí continua. As partes declaram que não tem outras provas a produzir e daí tem aqui auto de inspeção judicial e impressões do magistrado acerca da prova colhida. Daí eu só grifei aqui, ó, nesta data tal, dirigi-me à filial da reclamada, não vou falar o nome, situada no shopping, não vou falar o nome, localizada a poucas quadras deste fórum, acompanhou-me o secretário de audiências fulano de tal, a autora, seu respectivo patrono, o preposto e sua patrona, todos qualificados na diligência, juntamente com 2 agentes de segurança deste egrégio tribunal. Ao chegar no local de destino, fui atendido pelo gerente fulano de tal, o qual requeria a entrega de todos os cartões de pontos do mês de junho, sendo prontamente entregues.
Primeiramente, observa a primeira constatação da falsidade no depoimento da reclamante e de sua testemunha. Ambas insistiram, e se insistiram está em letras garrafais, na tese de que havia apenas um turno, o qual se iniciava às 10. Reafirmaram mesmo, após as advertências legais, que não havia um segundo turno com início aproximado às 13h40. No entanto, os documentos obtidos por este magistrado revelam claramente a existência de turno duplo. E ele continua. Ato contínuo, ele escolheu de forma aleatória um vendedor para prestar depoimento e depois ele ficou na loja esperando um dos funcionários saírem, tá? Aqui, ó, ainda na inspeção observei que não existe travamento do relógio de ponto, mas tão somente do sistema de vendas conhecido como tela preta, ou seja, mais uma inverdade da parte autora que afirmou existir o travamento do relógio de ponto. E daí ele coloca outras impressões dele, tá? Ele ficou olhando um funcionário sair, ele observou que quando o funcionário saía, tinha o recibo do ponto e o funcionário saía da loja, ou seja, ele não batia o ponto e ficava lá trabalhando, diferente do que o reclamante e a testemunha disseram. Portanto, observo de forma clara, após presenciar os fatos pessoalmente, que a reclamante e sua testemunha pretenderam incorrer este juiz em erro, quase que na figura de um estelionato judicial. Por essa razão, considerando que a reclamante em momento algum demonstrou arrependimento de sua fictícia versão dos fatos, não obstante este magistrado tenha reinquirido-a diversas vezes, que houve grande dispêndio de tempo por parte deste magistrado e de outros 3 servidores, além de gastos com transporte custeado pelo erário público e por este juiz, que posturas como a presente levam o Poder Judiciário ao descrédito popular e, portanto, merecem repreensão, assim, aplico à reclamante a multa de litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, aplico a mesma multa à testemunha de sua indicação, fulano de tal. Em verdade, ante a gravidade de conduta, seria cabível a aplicação de multa em seu limite legalmente imposto, mas deixo-a de aplicar por se tratar de pessoa economicamente humilde. Por consequência, indefiro os benefícios da justiça gratuita à obreira, já que tal benefício é incompatível com aquele que utiliza do Poder Judiciário para a obtenção de fins ilícitos. A análise integral da prova se dará em sentença após a apresentação das razões finais das partes. Tá? Intime-se, tal, razões finais e designou o julgamento para o dia tal. Isso daqui é de julho. Gente, eu não estou mentindo, tá? Isso realmente é verdade, tá aqui, tá? E olha só, não sou baba-ovo de juiz, tá? Mas eu tiro o chapéu para esse juiz. Eu tiro o chapéu para esse juiz. Se todos os juízes levantassem a bundinha da cadeira e fossem até o local para comprovar se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo, as coisas seriam bem diferentes. Talvez os processos demorariam mais do que o normal, mas como as pessoas têm o hábito de mentir, e isso está mais do que comprovado, eu acho que seria muito interessante que muitos juízes fizessem o que esse juiz fez. Porque, olha só, brilhante, brilhante. Pegou mentira assim na lata, né? Eu, se fosse advogado da reclamante, ficaria com vergonha. Mas, enfim, é isso aí, gente. Estou mostrando para vocês como é a vida de advogado, principalmente quando o reclamante mente, quando o advogado mente, e o que pode acontecer. Deixem seus comentários aqui, fiquem à vontade para comentar, se inscreve no canal, manda aquele alô e muito obrigado pela audiência e até mais, pessoal. Tchau, tchau!